Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Vamos iniciar hoje mais uma escola dominical e eu gostaria de começar essa escola dominical fazendo uma oração. Senhor nosso Deus, Pai de amor, Pai de graça, nesse dia, Senhor, eu peço a Deus, a Ti, que conduza essa escola dominical, que o Senhor fale ao meu coração e ao coração dos meus irmãos nessa hora, Pai. Essa oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Hoje, meus irmãos, vamos falar um pouco sobre a importância de se estudar a Palavra de Deus. E eu separei 5 pontos para nós passarmos aqui a estudar, Por que de estudar a Palavra de Deus. E vamos começar fazendo a leitura do livro 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que diz assim: Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então, a pergunta do estudo é: por que estudar a Palavra de Deus? E o primeiro ponto é bem simples de entender. Se estuda a Palavra de Deus porque é a Palavra de Deus. Muitas pessoas, muitos filósofos fazem grandes perguntas como se há vida após a morte, ou qual é o propósito da vida, ou até mesmo perguntas mais simples são feitas pelas pessoas de como obter perdão, como ser um bom amigo, dentre tantas outras perguntas, Então, para todas essas perguntas há uma resposta. E essa resposta está na Palavra de Deus, na Bíblia. O segundo ponto nós devemos estudar a Bíblia para conhecer sobre o que a gente acredita, E por que a gente acredita dessa forma. Então, a gente vê que muitas coisas, muitas das vezes, por falta de conhecimento, por falta de leitura e estudo da Palavra de Deus, muitas coisas acabam entrando no meio da igreja por falta de conhecimento. Então, é preciso que a gente conheça, estude a Bíblia, para se algum dia acontecer de alguma coisa que não esteja na Bíblia entrar no meio da igreja, a gente conhecer e saber como lidar com essa situação, E nós somos chamados a estudar a Bíblia porque ela é a palavra da verdade, Assim, porque além de a gente aprender sobre o que a gente acredita, nos ajuda a reconhecer de como que o cristianismo é diferente das outras religiões, Esse é o segundo ponto, Então, o segundo ponto a gente precisa estudar a Bíblia para conhecer sobre o que a gente acredita e por que a gente acredita dessa forma, O terceiro ponto que eu separei aqui a gente tem que conhecer, estudar a Bíblia para a gente defender a nossa fé e para se proteger contra os falsos ensinamentos, Então, o cristão ele deve ser capaz de explicar sobre a sua fé e defender, a sua fé, assim como os discípulos faziam, lá no passado, O apóstolo Pedro ele nos orienta da seguinte forma. Vamos estar lendo agora a primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15. 1 de Pedro 3,15.
que diz assim: Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todos aqueles que vos pedir razão da esperança que há em vós. Ou seja, nós temos que estar prontos a todo tempo para poder transmitir sobre o que a gente acredita, né? Sobre a nossa fé, né? Jesus, ele nos ensina, nos alerta, né, sobre os falsos mestres, né, lá em Mateus capítulo 7, versículo 15, a gente precisa conhecer o que está sendo anunciado para nós, para a gente não cair no erro. Então a gente precisa conhecer sobre a palavra de Deus para não cair em falsos ensinos de falsos mestres, né? Como a gente vai saber se uma pessoa está pregando a palavra de Deus se a gente não conhece a palavra de Deus, né? Então, esse terceiro ponto é: a gente deve conhecer a palavra de Deus para poder defender a nossa fé e nos esquivar, né, dos falsos ensinos, né, dos falsos mestres, né? E também o apóstolo Paulo também nos orienta sobre isso, sobre as vãs filosofias, né, lá em Colossenses. Ele nos orienta também sobre isso, e é importante, né? É mais um motivo, né, para a gente estudar a palavra do Senhor, né? Para defender a nossa fé e para se esquivar, se proteger dos falsos ensinos. E o quarto ponto é: nós devemos estudar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus determina as nossas crenças, as nossas ações, né? Tudo que fazemos, nos baseamos naquilo que pensamos ser o certo, né? Paulo já falava sobre isso no livro de Romanos, né? Capítulo 12, versículo 1 e 2, né? Transformai-vos pela renovação da vossa mente, né? Como diz lá em Romanos. Ele fala ao povo, né, a não se conformar com o mundo, ou seja, a maneira como as pessoas pensam e agem. Ele nos orienta dessa forma, nos orienta para podermos buscar a renovação da nossa mente, através da palavra, da oração, do estudo da palavra, da adoração, né? E na reflexão, que são maneiras de como renovar a nossa mente, pois nos aprofundamos no que diz a palavra de Deus e entendemos, né? E através disso, desse conhecimento, dessa busca, nós entendemos a vontade de Deus para a nossa vida, a vontade de Deus para o seu povo, né? Então, esse foi o quarto ponto. Nós precisamos estudar a Bíblia, porque ela determina, porque as nossas crenças determinam as nossas ações. Então, tudo que a gente faz deve ser em conformidade com a lei de Deus, com a vontade de Deus e com a palavra de Deus, né?